E concedo a palavra ao Dr. Rafael Câmara Medeiros Parente. Foi indicado pelo Instituto Liberal de São Paulo e por cidadãos. O Dr. Rafael é médico ginecologista e coordenador da residência médica em ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui doutorado em ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo, é diretor da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, na Comissão de Violência contra a Mulher. Bom dia, eu agradeço a excelentíssima ministra, o ministro Roberto Barroso, as autoridades, aos expositores e à plateia. Hoje eu estou aqui para apresentar, eu tenho dois objetivos aqui nessa aula. Primeiro, mostrar as mentiras que levam a essa questão de criminalizar o aborto. E o segundo, eu quero mostrar que liberação do aborto, isso sim, é um problema de saúde pública. Eu sou médico, geralmente colocam quem vai contra a liberação do aborto como um fanático religioso, então é importante eu dizer, antes de tudo, que eu sou um católico, nunca fui a uma missa. Então a última coisa que vocês podem me colocar é como um fanático religioso. Então vamos falar sobre a questão dos números. A Veja, há pouco tempo, ela fez uma matéria que diz a lei que mata mulheres. Aí coloca um professor eminente de São Paulo, morrem 11 mil brasileiras por ano. Está na Veja. E aí as pessoas dizem, mas a mídia não faz fake news. A mídia, quando ela erra, ela se retrata. O que eu fiz? Eu mandei uma carta para a Veja. E o que aconteceu? Nada. O número está de 11 mil. Folha de São Paulo, 2 fins de semana atrás. De novo, esse número, 500 mil, 1 milhão. E coloca isso aqui do editorial. Cerca de 1.500 morreram em consequência dessas complicações do aborto. O que eu fiz novamente? Mandei uma carta para a Folha de São Paulo. Dessa vez foi um pouquinho diferente. A Folha fez um errado, não publicou minha carta, eu coloquei errado aqui embaixo, que ela diz que incorretamente e tal, mas não falou o número correto. E de onde é que vem essas fontes? Eu vou falar sobre esses estudos todos. Um desses estudos é esse da revista Reprodução e Climatério, que é daí que vem esse número que toda hora fica se falando aqui de 500 mil. E esses estudos, se a gente for olhar, eles vêm de revistas com baixíssimo fator de impacto aqui no Brasil, 0,1. E as mantenedoras são sociedades, inclusive a da Ciência e Saúde Coletiva, que é desse estudo de 5 a cada 5 mulheres não fez aborto, a mantenedora dela é a Brasco. A Brasco está aqui defendendo a liberação do aborto. E aí, eu como obstetra vou falar uma coisa. Aborto espontâneo é uma coisa muito comum. Existe aborto espontâneo, que pode chegar em algumas casuísticas até 50%. Então é 10, 20, 30, 40, 50%. Então quando as pessoas falam, tem não sei quantas internações para aborto, tem pouca internação para aborto. Porque a gente tem 3 milhões de partos por ano no Brasil. Então a gente deveria ter mais ou menos 1 milhão de internação por aborto. Mas não é isso que tem. Os números do DataSUS mostram 200 mil. 286 mil. Não há possibilidade de se estimar qual a porcentagem que é o aborto ilegal. Qualquer um que fale aqui que tanto é de aborto ilegal é mentira. É mentira, a palavra é essa. Não tem como saber, porque é ilegal. Quem é que vai chegar e falar, eu estou aqui para aborto legal? E aí, a gente começa a entender de onde é que vem isso. Essas ONGs pró-aborto, elas fazem manual para o jornalismo, está ali. Não sou eu que estou inventando. Se vocês lerem as coisas que está escrito ali, elas dizem o que a gente vê na mídia é o que está no manual. De onde é que vêm esses números a favor da liberação do aborto? De um estudo de 94 e aquele que eu apresentei de 2015. Eles chutam, é chute, que 12,5 é subregistro, a proporção é de 25, e aí eles chutam que basta multiplicar isso por 5. Isso é chute. Eu posso dar uma aula de 2 horas sobre isso. Isso não está embasado. Então, quando vocês veem esse número de 1 milhão, qual é o cálculo? 200 mil vezes 5. Mentira! Isso não está embasado. E agora a gente vem para o número real. O número não é meu, é do Ministério da Saúde. Não sou eu que estou inventando. Quando a gente vai ano a ano, olha a quantidade de aborto. 2014, 40, 2015, 56, 2016, 46. Esse é o número de morte por aborto. E aí se fala em 1.000, 2.000, um dia desse uma advogada falou na CBN, 50 mil. 50 mil é o número de morte de mulher em idade fértil por ano. Então não é isso. Eu concordo que pode ser um pouquinho mais por subnotificação. Eu não sou leviano. Tanto que a representante do Ministério falou em 213. Só que 213 é por todo tipo de aborto. Que as pessoas acham que a gente está falando desse número por aborto ilegal. E olhem, você tem gravidez ectópica, que é a maior causa,
mole datiforme, aborto espontâneo mata, aborto espontâneo sangra. E você tem uma porcentagem disso que é de aborto ilegal. Estadão, o nosso Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, enquanto ministro da Saúde, aquele que falou que os médicos fazem de conta que trabalham, né? Ele virou e falou numa entrevista para o Estadão que você tem 1,5 milhão de abortos por ano. 250 mil ficam com sequela e 11 mil vão a óbito. Está vendo de onde que a Veja tirou esse número? Daqui. Inventam. O ministro da Saúde inventa um número desse. Isso é gravíssimo. Dados da Prefeitura, editorial meu no Globo, que eu mostrei que a mortalidade materna do Rio de Janeiro estava disparando. E o motivo? Falta de médicos, falta de obstetras. Hoje em dia você só tem 4% de pré-natais de obstetra, tudo feito por enfermeira. Isso é um absurdo. É por isso que a mortalidade materna está aumentando. E aqui a gente tem um número. É um número africano, de 84 por 100 mil. Isso é um absurdo. Agora, não é por aborto, porque quando a gente vai para a estatística, não é minha, é da prefeitura. Olhem ali, o aborto, ele está em quarto. Aborto é pouco. Nesse mesmo estudo eu não trouxe aqui, porque agora sempre que quer se convencer alguma coisa, você fala preta, pobre, não sei o quê, virou um chavão. Sabe quem menos morreu? As pretas, nesse mesmo estudo. Foram as brancas. Não estou inventando. Peguem o estudo da prefeitura. Quem mais morreu foram as brancas e pardas. É importante falar isso, porque a saúde pública ela é ruim para todos. Não há discriminação para um tipo específico. É ruim para todo mundo. Eu sou médico da saúde pública. Não é ruim só para preta. Não há discriminação. Quando chega lá, a gente fala, pô, essa aqui vai morrer porque é preta. Aquela ali não vai porque é branca. Isso não existe. Vocês estão achando que médico é quem? E outra coisa, o aborto legal não é tão seguro assim. Números do Ministério da Saúde. É por isso que eu quero mostrar que são problemas de saúde pública. Em 2015, houve 3 mortes por aborto legal, no número de 1.600. Vocês sabem o quanto que isso dá em taxa? 170 por 100 mil. Sabem quanto que é normal? 64. O aborto legal no Brasil é 3 vezes mais inseguro do que o parto, do que a mortalidade materna. Por quê? Porque são feitos... Quais são os médicos que vão se dispor a fazer isso? Será que o médico com a alta classificação vai se dispor? Mesmo o aborto legal é inseguro. Ainda mais no país que adotou agora trazer cubano, isso, aquilo, outro. O aborto legal não é tão seguro assim como eu mostrei. Aqui está falando do MU e misoprostol como se não tivesse risco. Tem risco. Uma meta-análise de 2017 mostrou que o risco de morte entre mulheres com aborto natural ou induzido é maior do que entre aquelas que pariram. Então, você provocar o aborto, eu estou falando de forma legal, no hospital com médico, isso é perigoso, é mais perigoso do que deixar parir. E olha que parir já é muito perigoso. A espécie humana, a fisiologia do parto, comparada com os outros animais, ela é muito perigosa. E a gente vai vendo aqui, naquele gráfico ali, que passando o passar dos anos do aborto, a mortalidade ela é sempre maior para o aborto comparado com quem não abortou. Revista Lancet, mais uma vez, uma das revistas mais prestigiadas do mundo, mostrando que o tromboembolismo venoso, após o aborto induzido, é grande, muito maior do que comparado com quem não abortou. Então, você abortar traz riscos. Os estudos, de forma geral, eles são enviesados. Quando você vai ver os pesquisadores, e esse é um tema que eu quero colocar agora aqui no Brasil, que é o conflito de interesse ideológico. Já tem um artigo meu aceito para um jornal de enorme circulação, só que eles ainda não encontraram alguém para contraditar. Todos esses estudos sobre os temas polêmicos, desde o fomento, pelos pesquisadores, são pessoas com causa. Quem financia esses estudos? É o famoso, tem várias ONGs, mas uma é essa ONG Guttmacher, que é uma ONG declaradamente a favor do aborto. Então, quando você vai nesses estudos que falam de 500 mil, 1 a cada 5, você tem financiamento dessas coisas. Está aqui no Globo, não sei o que eu estou falando. ONG pró-aborto, a mesma que financiou esse estudo do 500 mil, vende órgãos fetais nos Estados Unidos. Isso é, no mínimo, um conflito de interesse. O estudo mais utilizado no Brasil para estimar a quantidade de aborto possui premissas frágeis. Então, a estimativa melhor e mais realista utilizaria os dados do DataSUS. Somente os registros de aborto espontâneo. São 197 mil. Usando a estimativa de 25 que foi para o aborto espontâneo, metade não procuraram no hospital, teríamos um total de 98 mil abortos ilegais no Brasil em 2016. Eu concordo com esse número. Aumentaria em mais ou menos 50%, 200 mil. Eu acho que o número de 300 mil é um número razoável. E 100 mil dessas mulheres seriam abortos ilegais. É um número razoável isso. No Brasil, o aborto é crime salvo nas situações previstas na lei. Ok. Quem conhece, quem é médico, CID-10, sabe que é O00 até O08.
você tem que classificar. Não tem essa classificação para aborto legal. Então não tem como saber o que é aborto ilegal, como eu já falei. Qualquer um que falar está chutando. E como é que são feitas essas estatísticas? São os médicos que preenchem no CID. Quem preenche CID é médico. E médico está preocupado em salvar a vida. Médico não está preocupado em saber exatamente qual é o CID. Não é. Aquilo ali o médico coloca um número qualquer, e aí um burocrata vai lá e envia para o Ministério da Saúde. Esses dados são frágeis. Quem está dado ruim, estudo ruim. Quem faz estudo baseado nesses dados, o estudo vai ser ruim. E aqui tem um estudo mostrando isso, inclusive com legistas, mostrando que é péssima a validade. E aí no Brasil tem um outro problema, não é preciso fazer boletim de ocorrência para fazer um aborto legal. Eu não estou dizendo que tem que fazer ou não, mas quando você vai ver os abortos legais, olhem, o estupro é a maior porcentagem. Qual é o problema disso? Atualmente no Brasil, fala tem 50 mil estupros, 60 mil estupros. Estupro, se uma mulher botar a mão na minha perna com lascívia, é estupro. Vai para o número de 50 mil. Então, o estupro que provoca gravidez é pênis na vagina. Então, não é jogar todo o número de estupro, é saber quais são os estupros, pênis na vagina com ejaculação. O médico, quando recebe esses casos, ele fica realmente sem saber o que fazer. A gente, recentemente, na universidade, teve um caso desse, de uma mulher e tal. Eu não posso entrar em dados, porque senão vai dizer que está assim, mas ninguém queria fazer o aborto, pela questão da objeção de consciência. A enfermagem se negou a participar. Se vocês liberarem o aborto, vocês vão provocar um problema nas maternidades. A gente, além de fazer parto, mulher internada no banheiro, no chão, vai ter a fila do aborto. Quem vai fazer esses abortos? Isso é um problema sério. Aí vão, mas vamos fazer com dinheiro. Então, peraí, vamos cuidar das maternidades primeiro, porque as mulheres estão morrendo parindo. E aí vem a questão da Febrasgo que eu queria falar. A maioria dos obstetras é contra a ampliação da lei do aborto. Ela é a favor da lei atual. Isso tem pesquisas mostrando isso. E aí vem nessa questão que a Febrasgo está aqui apoiando a liberação do aborto. Os médicos ginecologistas não são a favor, os médicos não estão a favor disso. E a gente pediu, por vários ofícios, notificação extrajudicial para a Febrasgo, se eles fizeram pesquisa e ninguém mandou nada. Eu sou um sócio pagante da Febrasgo e não recebi nada. Os médicos, eu estou aqui pelos médicos, os médicos mandaram centenas de e-mails para eu estar aqui, para representar a opinião do médico. Eu vejo vários médicos aqui, todo mundo a favor da liberação do aborto, mas eles não representam a gente. Na Argentina, grupo de médicos se recusa a fazer aborto, mesmo que a lei passe. Quem vai fazer esses abortos? Vamos dizer que libere. Quem vai fazer? A maioria vai alegar objeção de consciência, isso vai ser um problema. Quando se faz uma lei, tem que se pensar na consequência da lei. E aí, sem gastar um centavo do erário, inclusive eu fui ridicularizado por isso, a gente fez uma pesquisa no nosso grupo de 100 mil médicos, sem gastar nada, porque os estudos no Brasil é tudo com fomento público. Olha o que deu. Manter a legislação atual, aberto para qualquer médico, e só médico, porque o grupo é fechado de médico, não tem como entrar quem não é médico. As mulheres vão presas, vão isso, vão aquilo, ninguém vai preso por aborto no Brasil. De 2000 a 2017, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, só 42 mulheres foram processadas, ninguém foi presa. Eu não conheço ninguém que foi presa. Outra questão, voltando, as pessoas morrem por aborto. Eu, com 41 anos, já trabalhei nas maiores maternidades do Rio de Janeiro, só vi uma morte por aborto. E se perguntar para todos aqui, não vai sair de 1 ou 2. Isso não existe. Morte, porque as mulheres morrem no parto, morrem por sangramento, não morrem por aborto. É óbvio que você vai encontrar. Como tudo na vida, você encontra, se for procurar. Tanto que em 60, 70 por ano, se procurar, vai encontrar. Agora, não faz parte da realidade, do dia a dia. A confusão que criou essa pesquisa nacional do aborto, que eu pedi 3 vezes o fomento para o Ministério da Saúde pelo portal de transparência, e eles não me deram, esse portal de transparência não está funcionando, porque eu queria saber quanto que foi gasto para fomentar essa pesquisa. E eu não recebi, eu deixo essa denúncia pública aqui. E aí vem esse número de 1 em cada 5 mulheres. Esse estudo saiu na revista da Abrasco. A Abrasco está aqui defendendo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente publica estudo, eu já publiquei estudo da melhor revista do mundo de ecologia, você passa por revisores. Eu não estou dizendo que houve erro, não, mas é no mínimo um conflito de interesse. Não pode ser o revisor da revista que apoia o aborto que vai publicar a questão do aborto que está norteando a discussão do aborto. Que a revista Ciência e Saúde Coletiva. E aí vem esse tal número de 503 mil, que todo mundo está falando aqui, reparem, 503 mil veio desse estudo. Então, eu gostaria que esse estudo fosse publicado numa revista internacional, com revisores 100% independentes, que não caísse qualquer dúvida sobre eles. E aí vem mais uma das falácias, que o aborto cresce, diminui quando é legalizado. Gente, isso foge até do senso comum, isso não tem lógica. Se você legaliza, aumenta. O que acontece é o seguinte, você legalizou, aumenta horrores.
Com o passar do tempo, diminui. O que é que os falaciosos dizem? Ah, mas diminuiu. Óbvio, diminuiu do momento que aumentou. Mas se você comparar com o basal antes, ele aumenta. Vídeo Uruguai, não sou eu que estou falando. Notícia, 37% em 6 anos. Aí você pode dizer, é notícia de jornal. Governo uruguaio. Está aí, aumentou de 7 mil para quase 10 mil. Não sou eu que estou falando. Fonte do governo uruguaio. Então, aumenta. Liberar, aumenta. Esse é o pior dos problemas. Na Islândia, você não tem mais síndrome de Down. Acabou a síndrome de Down. Por quê? Você vai fazer ultrassom, quem tiver qualquer doença, aborto. Eu não vou discutir a questão do Down, outras coisas e tal, embora eu seja contra. Só que serve para tudo. Hoje a medicina pode dizer tudo. E daqui a pouco a cor dos olhos e tal. Ah, mas eu quero um olho azul. Tchau. Não sei o que tal. Tchau. Aborto. E aqui, é isso que eu quero mostrar, que é a questão de saúde pública, o último slide. Se você liberar o aborto, todo mundo vai ter direito a fazer ultrassom. Atualmente, o ultrassom ele só é necessário em situações específicas, não é de rotina. Você vai ter que fazer. Além disso, a demanda por aborto vai aumentar demais. Isso tudo tem um custo. Quem vai pagar isso? Ah, mas o governo dá. O governo dá nada. A gente trabalha em maternidades, masmorras, medievais. Que basta, eu convido qualquer um aí aqui na maternidade do Rio de Janeiro, todo mundo morrendo. Então, se não tem dinheiro para maternidade, vai ter dinheiro para fazer agora a casa de aborto? E está aqui, claro, o pré-natal da Prefeitura do Rio, como deve ser feito. Então, é isso que eu queria falar. Tá bom?